Meu querido amigo, meu querido irmão, mais uma vez é uma grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. E neste momento nós iremos contextualizar um aspecto interessante da história, da cultura, da arqueologia, do patrimônio de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Ártemis em Éfeso. Contextualizando. Esse templo que era suntuoso, que era importante, dedicado à adoração dessa deusa, tem uma importância, tem um contexto que é importante nós ressaltarmos. Daí vocês podem ver, né, a base da coluna da construção, ou da reconstrução que foi feita no século IV a.C., que está no Museu Britânico. Nós temos aí também a maquete que foi elaborada do Templo de Ártemis, uma maquete interessante que foi montada com base nas fundações que ainda existem e das ruínas que ainda existem do templo. E aqui está apresentado para vocês, vamos dizer assim, uma representação simbólica da suntuosidade, da importância desse templo. Nós temos também aí apresentado para você uma planta que é interessante, que foi elaborada, né, do que seria o Templo de Ártemis. Ela foi elaborada em 1877 e a reprodução de uma moeda do século XIX, uma moeda emitida no reinado do imperador Gordiano III, né, de 238 a 244 a.C., com a fachada do Templo de Ártemis em Éfeso. Então essa moeda é também uma representação simbólica interessante da importância desse templo. E eu chamaria a atenção de você para dizer que o Templo de Ártemis, ou o Templo da deusa Diana, nos dias do apóstolo Paulo, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, localizada na cidade de Éfeso. Éfeso foi o maior templo do mundo antigo e durante muito tempo o mais significativo templo da civilização grega, construído em homenagem à deusa Ártemis. A deusa, como nós já falamos, a deusa da caça, dos animais selvagens, da castidade, da proteção ao parto. Foi construído no século IV a.C., no porto mais rico da Ásia Menor, pelo arquiteto cretense, que morava lá na ilha de Cretos, Quercifrão, e seu filho Metagenes. Esse templo, né, edificado, esse templo construído, foi sem sombra de dúvida importantíssimo. Era composto de 127 colunas de mármore, 20 metros de altura cada um. 200 anos mais tarde, foi destruído em um grande incêndio. Atualmente, após sucessivos terremotos e saques, apenas uma sólida coluna do templo, reerguida pelos arqueólogos alemães no século XIX, encontra-se em pé ali para mostrar ainda o símbolo da suntuosidade que aconteceu no passado. Qual era a função desse templo importante? Dedicada à deusa da caça, da vida selvagem, da virgindade, que ela foi filha de Zeus com Letos. Conforme nós já abordamos, Ártemis era uma deusa especial para os efésios. Ela era irmã gêmea de Apolo. Os irmãos que estavam sempre à disposição da mãe Leto para aquilo que ela desejava. E, meus queridos, Ártemis era deusa da caça, da vida selvagem, da castidade, dos casamentos, entre outros. Ela tinha uma forte ligação com a caça, tendo arco e flecha como um dos seus símbolos. Veja como era importante, além de possuir uma roupa que lhe permitia ir até a caça, caçar cães, permitia caçar, e cães de caça também à sua disposição. Os gregos também consideravam como protetora das mulheres e protetora do parto. Por que o templo foi construído? O templo foi construído de Éfeso para ser exatamente dedicado para um lugar onde as pessoas podiam dedicar as suas oferendas a deusas Ártemis. E o que tinha dentro do templo? No interior do templo havia uma estátua da deusa, um santuário para muitos visitantes de Éfeso, que deixavam oferenda aos pés dessa deusa. O templo ficava localizado perto da cidade antiga de Éfeso, aproximadamente a 75 quilômetros ao sul da cidade portuária moderna de Izmir, na atual Turquia. E considerando a importância desse templo, das muitas representatividades simbólicas que ele tinha
para o povo de Éfeso e para os seus visitantes. Aproveito você hoje para chamar você a estudarmos mais uma vez a lição, com um tema palpitante, um tema relevante, que vai nos trazer, no debate com o professor Ivan Bin Requena, algo que é extremamente importante para que assim nós possamos entender a Epístola de Paulo aos Efésios. Vem comigo no estudo da lição. Feliz sábado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos que participam desse canal. Para a gente é um prazer, uma honra enorme estar com vocês mais um sábado, mais um final de semana. São tantas emoções, né? E hoje, mais uma vez, nós temos o prazer e a honra de contarmos com a presença do professor Ivan Bin Requena, né? Uma pessoa com muita experiência acadêmica, experiência também na área teológica, é escritor, é gerente de empresa, administrador de faculdade e consultor educacional também, e outras qualidades mais, cantor, compositor, assim, tantas emoções mais que ele participa. Então, um homem completo, né, eclético, tá certo? E você, espero que esteja bem aí em casa, né? Professor Ivan, o poder do Jesus exaltado é o título da lição, né? E aqui, em Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, nos diz: por meio do Espírito Santo, os crentes podem saber qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais. Que texto profundo! Aqui mostra o poder exaltado de Cristo nas regiões celestiais. Mas, professor, quais as ideias centrais que serão discutidas nessa lição? Muito bem, meu irmão, meu amigo, professor Matusalém Alves. Feliz sábado sábado a todos os que estão conosco aí. Ok, Jesus é realmente magnífico, né? Magnânimo. Não tem nada, ninguém que o supere no universo, né? Mas, assim, alguns pontos principais. Veja, de Cristo para Deus Pai, né, todos os méritos possíveis e imagináveis. Tá? Deus Pai aceita a Cristo, Deus homem, de forma plena, absoluta. Né? E isso de Cristo para o Pai. Agora, em contrapartida do Pai para Cristo, todo poder, honra e glória possíveis e imagináveis também. Então, a troca é perfeita. O Filho dá tudo ao Pai, né? E o Pai dá tudo ao Filho. São o nosso Deus, Deus Pai e Deus Filho, né? Então, professor, o apelo da lição é para que nós admiremos, sim, a Cristo, né? Porque Ele é magnânimo, Ele é máximo. Adoremos a Ele, admiremos a Ele, e não ao homem, a esses... Vou até usar uma expressão diferente aqui. Não admiremos a esses deusinhos medíocres, não é? Que o mundo inventou aí, criou, esses nomes, né, absurdos aí, nós vamos ver daqui a pouco. Então é assim, uma vez alguém disse: eu subirei acima do trono de Deus. Olha que absurdo. Ele disse: eu exaltarei o meu trono acima do trono de Deus. Olha que coisa, né, totalmente absurda. E o que aconteceu? Foi rebaixado ao máximo do abismo, né? E aquele que disse: eu descerei, eu me humilharei, esse então foi o quê? Exaltado ao máximo possível. É assim que as coisas funcionam. Deus ressuscitou a Cristo, Deus o colocou em seu trono, Deus deu a ele todo o domínio e Deus o colocou como cabeça, como líder máximo da igreja. É assim que é Jesus. Ok, maravilha, professor. Aqui no tópico de domingo fala sobre oração e ações de graça.
E aqui ele nos tem um texto introdutório que diz: motivados pelas notícias de que os crentes em Éfeso estavam crescendo em fé, na fé em Jesus e no amor uns pelos outros, essas informações têm sido compartilhadas por Tíquico. Paulo contou-lhes o quanto orava por eles. E aqui existem dois relatos. O relato de Efésios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23, e de Efésios 3, 24. Como esses temas, que temas os textos têm em comum, professor, considerando esses dois relatos sobre oração? A gente sabe o quanto a oração é importante. A escritora norte-americana ela diz que a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. E diz também que a oração é abrir o coração a Deus como amigo, né? Então, com base nesses dois textos, de Efésios 1 e Efésios 3, o que esses textos têm em comum sobre esse relato da oração do apóstolo Paulo? Muito bem, professor. Aí é o seguinte, veja, Paulo era um homem de oração, né? Sempre. E nesse caso específico dessas passagens citadas, ele está o quê? Agradecendo a Deus por toda a exaltação que Deus fez em relação a Jesus, tá bom? Então ele agradece muito a Deus por ter colocado Jesus acima de tudo e acima de todos. Ele agradece a Deus pela imensidão que o Pai dá ao Filho, né? E assim, ao mesmo tempo, ele apela para que a igreja ore, né? A igreja eleve a Deus ações de graças, muita gratidão a Deus, muito louvor a Deus por ter feito isto, né? Igreja, deixe um pouco aí esses pesares, essas lamentações quase que desenfreadas, né? E orem a Deus agradecendo, intercedendo pelos irmãos, pela igreja, porque agora vem a relação, né? Jesus foi colocado como soberano máximo de todo o universo e de toda a terra. E é claro que ele agradece a Deus porque esse mesmo Jesus, exaltado, foi colocado como líder máximo da igreja. Olha que relação Paulo faz. Então, professor, o apelo é que nós oremos sem cessar. Orar sem cessar não é ficar aí ajoelhado 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Esse orar sem cessar de Paulo é para que não nos afastemos de Deus, que nós não nos distanciemos de Deus, viver com Ele e viver para Ele, reconhecendo, engrandecendo e agradecendo a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós, não é? Então, assim seja na nossa vida, sempre. Então, professor, o segundo tópico ele está bem relacionado com o primeiro. Esse primeiro tópico que fala sobre a questão da oração, né? Aqui no segundo tópico, na segunda-feira, experimentando o discernimento pelo Espírito Santo, né? Então, sem sombra de dúvida, a oração, discernimento e Espírito Santo são temas extremamente relacionados. Paulo orou para que o Espírito Santo desse aos crentes compreensão especial a três temas importantes que estão aqui. Eu vou ler, não é, em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 19. Para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, professor, quais os aspectos especiais, né, que nós encontramos nesse texto, né, sobre a oração de Paulo para que o Espírito Santo desse aos crentes a compreensão, o discernimento necessário? Como é que o senhor analisa
essa questão. Tá certo. Bom, professor, aí é o seguinte, o Espírito Santo, ele tem a missão de fazer o quê? Levar toda a igreja, não é? Levar toda a igreja a esse máximo que é Jesus Cristo. Entendeu? Deus exaltou Cristo ao máximo, correto? Correto. Exato, Então, exato. então agora alguém precisa pegar o povo de Deus e deixá-lo bem junto a esse Cristo exaltado. Quem é esse alguém? É o próprio Cristo, né? É o próprio Espírito Santo, aliás, né? Então, os que estão em Cristo não podem ser pequenos no entendimento. Não há espaço para mediocridade junto ao Senhor. O pensamento dos que estão em Cristo deve ser exaltado, engrandecido, pensamentos grandiosos. Como o professor mesmo colocou, 3 grandes dimensões aí. Primeiro, o glorioso futuro que nos aguarda. Concorda? Qual é o futuro que Sim. nos aguarda? É exatamente a esperança da nossa vocação, a vocação para sermos salvos eternamente. Segundo, o poder de Deus em nós. Olha que coisa extraordinária. Olha a profundidade da linguagem de Paulo. O poder de Deus em seres humanos pecadores. Isso é incrível, é impressionante. Nós temos que ser tocados por isso, professor. Terceiro, o poder, a herança que ele nos deu. Não só os bens que terão os que estão com Cristo, mas o fato de sermos nós mesmos a herança do Senhor. Então, todo esse engrandecimento, toda essa dimensão maravilhosa, precisa ser incutida na mente do crente. Nós temos perdido muito tempo divagando demais com coisas mínimas desse mundo. Não pode. O Espírito Santo, ele quer nos transformar em seres grandes. Ele quer nos fazer grandes. Ele quer nos fazer majestosos. O Espírito Santo quer nos fazer brilhantes em Jesus Cristo. Aliás, o brilho de Cristo em nós precisa acontecer. Então, vamos experimentar esse discernimento maravilhoso através do Espírito Santo em nós? Maravilha, né? É uma indagação importante, não é? Agora, o terceiro tópico da lição, professor, fala sobre participando do poder da ressurreição. A Bíblia diz que se Cristo morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. E a gente sabe que é um dos grandes trunfos do cristianismo, é exatamente a ressurreição, não é? A gente tem, efetivamente, no túmulo de Maomé, não está os restos mortais de Maomé. No túmulo de Confúcio, não está os restos mortais de Confúcio. Não é? No túmulo, aliás, está, né? No túmulo de Maomé está vamos dizer, os restos mortais de Maomé. No túmulo de Confúcio está os restos mortais de Confúcio. O de Buda também, de Siddhartha Gautama, que é um dos fundadores, né, idealizadores do budismo, está também os restos mortais. Então, a grande pergunta é a seguinte, é a que fica, né? O único túmulo das grandes religiões que existem no mundo, não é? É exatamente que o corpo de Jesus não está lá. Tem até um filme com Antônio Bandeiras, né, que é o corpo, né, que eles tentam descobrir onde se localiza o corpo de Jesus, porque se eles localizarem o corpo de Jesus, eles acabam, vamos dizer assim, destruindo uma base do cristianismo, que é exatamente a ressurreição, né? Então, como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Cristo. Tem alguns textos, eu vou ler um, que é Efésios 1:20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo aceitar a direita de Deus, né? E nos outros textos também, de Coríntios 15, fala da ressurreição, Filipenses 3, fala da ressurreição, em Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21, fala da ressurreição, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, também fala da ressurreição e diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança
mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Professor, que coisa impressionante é essa questão. A ressurreição de Cristo é uma crença inegociável da fé cristã, o que parece, né? Como é que o senhor analisa como o poder de Deus foi demonstrado por meio da ressurreição de Cristo, com base nesse texto, professor? A importância desse acontecimento histórico, desse acontecimento, vamos dizer assim, quase que determinante, também junto com a morte, a vida de Jesus, o nascimento de Jesus para toda a história do cristianismo e a base da nossa fé. Muito bem, professor. Olha só. Veja, primeiramente, a ressurreição de Cristo, ela abre portas, né? Abre portas maravilhosas. Quando ele ressuscitou, a Bíblia relata que centenas e centenas, talvez milhares de pessoas que temeram a Deus ressuscitaram também. Olha que coisa maravilhosa, não é? Jesus é as primícias dessa colheita grandiosa, né? Então, é uma garantia para nós que também temos direito à ressurreição, né? Quando ele ressuscita ao Filho, o Deus Pai, não é? Ele está dizendo: vou ressuscitar todos os que estiverem com Jesus em sua vida. Isso é uma confirmação absolutamente certa, né? Não há dúvidas. Nesse caso, ele diz assim: nós fomos gerados novamente, não é? Na força de Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, quando o anjo diz assim: teu pai te chama. Meu amigo, teu pai te chama. Olha que coisa maravilhosa. O que aconteceu ali naquele momento, professor e irmãos? 3 grandes derrotas. 3 grandes derrotas. Primeira derrota, aquelas forças judaicas, não é? Toda aquela política judaica, todos aqueles líderes maus, líderes religiosos maus dos judeus, não é? Criminosos, as forças militares dos judeus, que eles tinham forças militares no templo, isso foi derrotado. Quando o anjo disse: teu pai te chama. Segunda grande derrota, o Império Romano. O Império Romano foi derrotado quando o anjo disse: o teu pai te chama. Aliás, ridículo, né? Colocar ali 10, 20 soldados para impedir que Jesus seja ali acordado, seja retirado, né? Ridículo. O Império Romano foi derrotado. Terceira derrota, Satanás e todas as suas hostes foram derrotados quando o anjo disse: o teu pai te chama. Professor, Jesus ressuscitado, glorificado, entronizado, só pelo poder divino. Não tem outra força suficiente para fazer isso, né? Agora, o mesmo Deus que deu isto a Jesus, dá também a nós o quê? Esperança. Dá também a nós o quê? O Espírito Santo. Dá também a nós o quê? As bênçãos do Evangelho. Nós que vivemos hoje, todos os cristãos de todos os tempos, esperança, Espírito Santo e o poder do Evangelho. É assim que nós participamos da ressurreição. Maravilha, professor. Na parte de quarta-feira, né, Cristo acima de todos os poderes, né? Ele ressuscitou, né? Ele viveu, ele nasceu, viveu, ressuscitou, né? Então, Cristo está acima de todos os poderes. E Paulo celebrou a exaltação de Cristo, que está sentado, né, com o Pai no trono do cosmos. O seu professor já falou isso. Então, aqui, ele nos traz o seguinte: compare a menção que Paulo fez sobre a menção que Paulo fez dos poderes espirituais do mal, porque o interesse nesses poderes. Em Efésios 1, 21, diz o seguinte: acima de todo o principado
e potestade e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse é um texto. O segundo texto, Efésios 2, verso 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E o terceiro texto, Efésios 6, 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, professor, aqui tem 3 textos aqui de Efésios forte, comparar a menção que Paulo fez dos poderes espirituais do mal, porque o interesse desses poderes, por que é que Paulo ele tinha que aparecer com esses poderes, né, acima desses poderes, né? Cristo está acima desses poderes, ou os poderes do mal estão prevalecendo contra o poder de Cristo, né? Então, como é que o senhor analisa esse contexto, professor? Pois é, professor. O inimigo, ele faz de tudo para estar acima de Cristo, não é? Interessante, quando eu era mais jovem, adolescente, a gente ouvia falar do tal de Zeus. Zeus é o top das galáxias, né? É o deus dos deuses, né? Na cultura grega, no caso, né? Aí, dali a pouco eu descobri, não, Zeus é um deus aí, mas ele é filho de Cronos. Cronos, que é o top das galáxias, né? É um nome mais forte, ele é o pai de Zeus, né? Opa, então é Cronos, muito bem. Mas dali a pouco, rapaz, eu fui pesquisar mais um pouquinho. Não, é o seguinte, Cronos não é tão grande assim. Grande mesmo é o pai dele, Urano. Professor, veja, meus irmãos, vejam, que coisa ridícula, né? Isso tudo é invenção humana. Nomes e mais nomes, não é? Deidades que os seres humanos criam, né? Lá no passado nós já vimos lá o tal de Baal, de Azerá, enfim, sabe? Netuno e Lua e Sol, e vamos adorando essas coisas E aí. aqui na lição, a Artemis, né, que é a deusa dos Efésios, que se tornou Artemis, Diana, né? exato. Olha o que Paulo enfrentou lá, né, em Éfeso. O povo ficou gritando grande Diana, né, dos Efésios, por 2 horas, irmãos. Imaginem. Agora, esqueça, apague isso aí. Não há nenhum nome que esteja acima do nome de Jesus Cristo. Paulo é claro em dizer, qualquer nome que seja pronunciável nunca será acima de Jesus. São inferiores, são submissos ao nome do Senhor. Não há qualquer poder no universo que esteja acima de Jesus Cristo. Ele supera qualquer um desses, sabe? O Espiritismo, não é? O Espiritismo é muito forte nos nossos dias, vem todo esse ocultismo junto, não é? Eles exaltam nomes, mas são deidades medíocres da humanidade, né? Eles dominam muitas mentes, sim, viu? Na realidade, são espíritos de demônios, né? Agora, onde está a liberdade desses deuses aí que a humanidade cria? Deuses com D minúsculo, claro. A liberdade está em Cristo, porque Cristo, ele venceu tudo isso ao ser ressuscitado pelo Pai, ao ser exaltado, colocado no trono da majestade eterna. Então, Cristo acima de todos os poderes. Louvado seja Deus, né? E o último tópico da lição, né? Jesus, né? Todas as coisas e sua igreja, né? E em Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Que benefícios
a exaltação de Cristo ao trono e seu domínio sobre todas as coisas no céu e na terra dão sobre a sua igreja. Como é que a gente pode analisar, professor Ivan, os benefícios, né, a exaltação de Cristo ao trono, né, e seu domínio sobre todas as coisas no céu e na terra? Que benefício isso traz para a igreja? Sim, sim, claro, muito importante quinta-feira, não é? Mais uma vez, precisamos ressaltar que Jesus está acima de tudo e de todos. Isso de acordo com a vontade do próprio Deus, não é? Aí o que acontece? Paulo faz uma comparação dessa relação com o corpo humano, né? Se nós formos ao espelho agora, professor, dá uma olhada no espelho ali, o que está acima da cabeça, professor Matusalém? Tem alguma coisa acima da cabeça? É o cabelo. Nada. Pois é, quem tem um restinho aí, né? Mas a cabeça, o cabelo, a cabeça, tudo é o topo, é o máximo, nada está acima dela. E dela provém o comando para o corpo. Então Paulo diz, olha, você sabia que você é corpo, você é parte do corpo de Cristo? Olha só que coisa maravilhosa. A igreja é o corpo de Cristo. E qual é a cabeça desse corpo? É ele mesmo. Então, professor, tudo está sob o comando de Cristo. E a igreja também o está. Porque o corpo obedece aos comandos do cérebro. O centro de comando é o cérebro, não é? Então, somos eu e você, nada mais, nada menos, observemos isso com atenção, parte do corpo de Cristo. A igreja, professor, é a mão de Deus na terra, é a força de Deus na terra. É ela que vai, é ela quem vai, anuncia, transmite, ensina, batiza, converte. É o corpo de Cristo andando na terra, pelo poder do Espírito Santo, claro, né? Então, nada no ser humano está acima da cabeça. Nada no universo está acima de Cristo. Deus deu à igreja, professor, o Cristo vitorioso. Nós não estamos sob o comando de alguém frágil, alguém mais ou menos. Nós não estamos sob o comando de um ser, talvez dê certo, talvez não dê certo. Não. Nós estamos sob o comando do próprio líder máximo do universo. Isso deve nos fazer agradecer muito a Deus, como vimos no começo da lição. Vitória é o único caminho, o único resultado dos que estão em Cristo, porque Ele é vitorioso. Todas as coisas e a igreja pertencem a Cristo e estão vitoriosos com Ele. Ok, louvado seja Deus, né, professor? Professor, com base nessa lição maravilhosa, né, que exalta a Cristo, o seu poder, né, qual o tópico que o senhor entende que seja o mais relevante dessa lição, que lá mais lhe chamou a atenção, e se daí advém da sua parte algum tipo de experiência que o senhor vivenciou considerando essa lição, né, a abordagem dessa lição? Perfeito. Bom, o que chama mais a atenção aí, professor, é que Jesus, ele, no momento da sua exaltação, quando ele voltou ao céu, no momento da sua coroação, onde ele foi entronizado, não é? E ali dotado de todo o poder, de novo, ele retoma o seu poder eterno. Uma das primeiras coisas que ele fez foi enviar o Espírito Santo sobre os apóstolos. Dia de Pentecostes. Então, Jesus, imagine Jesus no céu, todo exaltado,
todo exaltado no sentido de engrandecido, né? Entronizado. E ele diz, então tá bom, ok, eu estou com o comando, né? Deus Espírito Santo, repouse agora sobre os apóstolos, sobre a minha igreja. É isto. Primeiro grande comando do Senhor foi enviar o Espírito Santo no Pentecostes. Isso chama muito a atenção. E sabem de uma coisa, irmãos? Esta ordem está se repetindo agora. Jesus está dizendo ao Espírito Santo, inunde a minha igreja, inunde o meu povo com o seu poder, a chuva serôdia. É isto, igreja. É isto. Eu e você nas mãos do divino Deus. Lá, professor, no céu, Apocalipse 5:12, disseram assim todos os seres que ali estavam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber, olha o momento da exaltação de Cristo, poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Percebe o 7 aí? 7. Maravilha. 7 itens. Esse é o nosso Deus. Ele foi exaltado de forma plena. E assim, professor, na nossa vida nós temos experimentado isso. Muitas bênçãos de Deus, muita transformação no caráter, muita polidez, muito brilho, muita luz a cada dia da nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. E Deus seja louvado por isto e para isto. Amém. Louvado seja Deus. Professor, muito obrigado mais uma vez. Eu pedi ao professor, nesse momento, que faça oração, depois de uma explanação maravilhosa, brilhante e relevante para os amigos e irmãos desse canal. Tenho certeza que essa lição será um diferencial na vida de todos nós. Então, eu pediria ao professor que fizesse essa oração neste momento. Vamos orar. Deus amado, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor aceitou a Jesus plenamente e o exaltou. Muito obrigado porque, Jesus, Tu nos enviaste, segundo o Teu poder, o Espírito Santo sobre nós. Que a igreja reflita e que a igreja possa também refletir a Tua luz ao mundo, sob o Teu poder. Não há outro nome que seja tão exaltado quanto o Teu, Senhor. Que assim seja na vida de cada um dos que nos assistem, da Tua igreja. Não haja outro poder em nossa vida a não ser o Teu, em nome de Jesus Cristo, o supremo e divino Deus de toda a eternidade. Amém. Amém, amém, amém. Valeu, professor, muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu neste sábado. E convido a você, próximo sábado, nós iremos estudar como Deus nos resgata. O maravilhoso plano, né, de Deus para resgatar a humanidade. E que Deus continue nos abençoando sempre. Abençoe sua casa, sua vida, sua família, sua saúde, seu trabalho. Compartilhe nosso canal, dê um like aí no canal e, acima de tudo, se inscreva. Se você não se inscreveu, vá lá, se inscreva e bênção sobre bênção serão derramadas em nossas vidas por aquilo que a palavra de Deus nos revela. Porque seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Forte abraço, professor Ivan. Forte abraço aos nossos queridos ouvintes. E até mais, até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Um abraço.